17 diz assim: de Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhes: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, lobos vorazes, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas distorcidas, para atrair os discípulos para si. Portanto, estai atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, dia e noite, e com lágrimas, de aconselhar cada um de vós. Agora, portanto, consagro-vos a Deus e à palavra da sua graça, àquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo vos dei o exemplo de que devíeis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: dar é mais bem-aventurado que receber. Depois de dizer isso, ajoelhou-se e orou com todos eles. E houve grande choro entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam. Eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera, de que não veriam mais o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Amém. Vamos orar? Bendito seja o teu nome, Senhor, nesta manhã de alegria, nesta manhã de comunhão, onde já cantamos louvores ao teu nome, já fizemos outras orações, e agora, tendo lido a tua palavra, te agradecemos por tantas bênçãos, tantos privilégios. Também te pedimos, Senhor, que tu tenhas misericórdia da nossa vida e nos fale por meio da pregação da tua palavra. Que o Senhor fale segundo as necessidades de cada um, e que o Senhor nos dê a capacidade de transmitir a mensagem da tua palavra nesta manhã. Amém. Queridos irmãos, hoje eu quero meditar com os irmãos sobre o tema uma despedida que vale a pena. Neste parágrafo que nós lemos, Paulo está conversando numa conversa de despedida, numa reunião de despedida com a liderança da igreja da região de Éfeso, onde ele passou 3 anos plantando igrejas e pastoreando. Então ele estava na cidade de Mileto, como diz no verso 17, e de lá mandou chamar os presbíteros da igreja. Mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. E ali ele conversou com os irmãos, deu as instruções de despedida, e é interessante que ele disse que aquela seria a última vez que aqueles irmãos o veriam, e houve grande tristeza. Claro, eles estavam perdendo um grande amigo. Paulo, como o próprio texto diz, foi um grande amigo, um servo de Deus que trabalhou entre aqueles irmãos por 3 anos, dia e noite, chorando com os que choravam,
e se alegrando com os que se alegravam, trabalhando sem ser pesado a ninguém financeiramente. E ele revela alguns aspectos nessa despedida que valem a pena, que fizeram o seu ministério valer a pena durante aqueles 3 anos. Um dia nós vamos morrer se nós não formos a geração do arrebatamento, tá? Talvez alguém mais jovem do que eu não tenha pensado nisso ainda, mas se nós não vermos o Senhor Jesus retornar, nós vamos morrer. E como terá sido a nossa vida? Ela terá valido a pena? Eu morei na cidade de Campina Grande em 2 ocasiões. Os meus pais são naturais de Campina Grande, eu sou natural daqui mesmo de João Pessoa, mas eu tive que morar lá por 2 vezes. Então meu coração é pessoense e campinense também. E eu estava fazendo os cálculos em quantas casas eu já morei, e estou morando na 18ª casa. E não é fácil se mudar, vocês sabem, né? Pelo menos alguns de vocês já devem ter se mudado bastante. E nessas mudanças eu perdi bons amigos. É claro que hoje em dia a gente tem, por meio do WhatsApp, né, consegue manter contato, conversas e compartilhar algumas coisas da nossa vida com alguns amigos. Mas não é a mesma coisa, né? De saber que toda semana a gente vai encontrar um amigo ou outro, vai sair para tomar um refrigerante, que a gente vai jogar bola com os amigos no final de semana. Não é a mesma coisa. E eu fiquei pensando, quais são os aspectos da nossa vida que fazem uma despedida valer a pena? Uma despedida daquelas pessoas que a gente ama não é bacana. Não é bacana. Até algumas pessoas não gostam de despedida, só dizem tchau e não ficam moendo muito, vão embora e pronto. O meu pai é assim. Meu pai detesta despedidas. E Paulo dá aqui 6 razões porque a despedida dele com aqueles irmãos da região em Éfeso valeu a pena. Em primeiro lugar, a despedida dele valeu a pena, ou a estada dele ali valeu a pena, porque ele lembrou que viveu de maneira exemplar. Veja comigo nos versículos 18 e 19. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos consultar o texto o tempo todo. Nos versos 18 e 19, ele diz que viveu de maneira exemplar. Quando chegaram, Paulo disse-lhes: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Então Paulo viveu aqueles 3 anos de maneira exemplar, desde o primeiro dia. Na verdade, fazia parte da personalidade de Paulo ser alguém disciplinado. Mesmo antes de se converter a Cristo, ele era um rabino, fariseu, havia estudado na escola mais importante de sua época, com um professor chamado Gamaliel, como nós sabemos, e ele era rigoroso quanto ao cumprimento da lei. Tanto é que ele desejou acabar com o cristianismo, porque ele achava que estava fazendo algo em favor da obra de Deus, até que ele descobriu que estava perseguindo o próprio Deus no caminho para Damasco. Então ele viveu de maneira exemplar. Alguém que vive de maneira exemplar deixa saudades. Alguém que a gente não tem do que falar mal deixa saudades. E é uma razão que faz a vida valer a pena. Muitos infelizmente estão nesses dias que passaram, e até terça ou quarta-feira, celebrando apenas os apetites sexuais, os apetites carnais. Não estão nem aí pensando no dia em que vão morrer e terão que se encontrar com Deus. Essa vida não terá valido a pena para eles. A vida que vale a pena e uma despedida que vale a pena é aquela que é vivida para Deus. Aquela que, mesmo em meio a sofrimentos, como Paulo disse que viveu aqui, servindo ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e provações, vale a pena. Mesmo aqueles que são pobres, muito pobres, mesmo aqueles que são doentes, mesmo aqueles que são humilhados, perseguidos pela fé, por causa de sua fé em Cristo, como eu vi o cartaz ali atrás que faz menção
ao dia da igreja perseguida, 16 de junho, uma foto da Coreia do Norte, que é o país mais perseguidor, mais fechado para o Evangelho. Mesmo sendo um cristão lá na Coreia do Norte, vale a pena ser cristão. É uma vida que vale a pena. Porque por mais que nós vivamos aqui, nós vamos viver 70, 80 anos, talvez 90, né? Se nós vivermos muito. E aí, no final de tudo isso, todo sofrimento terá seu fim. E tudo terá valido a pena. Quando a gente vive para Deus, vale a pena. Quando a gente se desgasta na obra de Deus, vale a pena. Quando a gente se doa pelos outros, por amor a Deus, vale a pena. Uma mãe que passa toda a sua vida educando seus filhos, instruindo no caminho do Senhor, mesmo que ela não se torne famosa, mesmo que ela não consiga grandes riquezas, mesmo que ela não seja mencionada em universidades, nem mesmo nas pregações da igreja, é uma vida que vale a pena. Um homem que trabalha para manter a sua casa, mesmo que ele não consiga grandes propriedades, mesmo que ele não consiga deixar dinheiro suficiente para a educação, para a universidade dos filhos, mas que ele supra as finanças da casa, que ele consiga alimentar a esposa e os filhos de modo digno e honesto, que ele dizime a oferta na obra de Deus, que ele contribua com a expansão do reino de Deus, que ele dê bom testemunho no trabalho, é uma vida que vale a pena ser vivida. E no final da vida, ele terá uma despedida que valeu a pena. Paulo viveu de maneira exemplar. Isso é uma despedida que vale a pena. Isso é uma vida que vale a pena ser vivida. Será que nós temos vivido de maneira exemplar, irmãos? Viver de maneira exemplar não significa necessariamente fazer coisas muito famosas ou conhecidas para Deus, mas fazer aquilo que Deus nos deu para fazer. A segunda razão pela qual essa despedida de Paulo valeu a pena é que Paulo lembrou que pregou o Evangelho àquela igreja. Nos versículos 20 e 21 ele faz menção disso. Diz assim: não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Há um manuscrito antigo do Novo Testamento chamado de Códice Beza, em que lá diz que Paulo, enquanto esteve em Éfeso, naqueles 3 anos, ele deu aulas do Antigo Testamento, de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã às 4 da tarde. Provavelmente essas aulas eram gratuitas, porque nesse mesmo texto ele diz que essas mãos, as mãos dele, supriram as suas necessidades. Então provavelmente ele nem recebeu salário para aquilo, mesmo que sendo um rabino pudesse fazê-lo. Já imaginaram, irmãos, estudar a palavra de Deus por 3 anos, de segunda a sexta-feira, 5 horas por dia, com o apóstolo Paulo? Aqueles irmãos tiveram esse privilégio. Embora esse texto não esteja na Bíblia, não seja um texto inspirado por Deus, um texto canônico, digamos assim, a historicidade dele deve ser real. Aquilo realmente deve ter acontecido desse jeito. Então Paulo ensinou na igreja, ensinou também fazendo visitas, como um pastor deve fazer, e aí ele diz, publicamente e de casa em casa, ensinando tudo que fosse benéfico. Irmãos, por onde a gente tem passado? Qual é a nossa mensagem? As pessoas se lembram de nós porque nós dizemos o quê? Alguns de nós temos os nossos cacuetes, para não dizer todos nós, nossas frases de efeito, aquelas frases que a gente gosta mais de dizer, que quando alguém se lembra, ouve aquela determinada frase em outro lugar, em outro contexto, e nos encontra e diz, eu só lembrei de ti. Fala daquele mesmo jeito, parecia que era você que estava falando. Paulo era lembrado e lembrou aos presbíteros, à liderança daquela igreja, que ele pregou o Evangelho.
pelo que as pessoas estão se lembrando de nós? Porque nós amamos a Jesus? Porque onde a gente passa, a gente traz, a gente leva o Evangelho? Porque a gente sempre no nosso Instagram, Facebook, tem uma mensagem cristã, tem algo que a gente diz que ama Jesus, que ser crente é bom, que vale a pena ser crente, que no domingo a gente vem para a igreja? Ou será que a nossa mensagem principal é outra? Eu gosto muito de futebol. O meu sonho de infância era ser jogador profissional de futebol. E eu caminhei nessa direção durante um tempo. Entrei no escolinha de futebol de salão, lá em Campina Grande. Joguei lá por 3 anos. Ganhei alguns campeonatos. Saí até na televisão local. Não me tornei profissional. Deus tinha seus propósitos. Mas o futebol não é a minha mensagem principal. Eu fico assim pensando às vezes, como é que alguns irmãos conseguem, na hora do culto, colocar o alerta lá de inúmeros aplicativos que existem, né? Para avisar quando o seu time faz um gol, leva um gol. E aí o pastor está pregando e ele está lá 1-0, 2-0. E aí aconteceu muito comigo. Terminar o culto, antes de eu sair para a igreja, antes de falar com os irmãos, de sair da igreja, no caminho para casa, assim que terminar o culto, já chega alguém e diz: o teu time perdeu hoje. Eu disse: como é que esse cara sabe? O pastor não avisou. Ele estava aqui, não estava em casa. Por outro lado, irmãos, nos últimos anos, o brasileiro despertou para a política, o que é muito bom. Alguns vão ter dito: nossa, nós temos vivido uma polarização. Eu acho isso ótimo. Antes não era uma polarização, era um monopólio. Eu acho bom que haja diversidade de pensamentos. Mas como é que você tem usado a internet, as suas redes sociais? Não vejo problema em fazer campanha política para o seu candidato, para aquele que você acha que é o melhor para votar. Eu mesmo faço isso, fiz muito isso. Mas quando as pessoas vão lá nos stories do seu Instagram, vão ver só mensagens de apoio ou de condenação a candidato A ou B, ou vão ver que você é um crente em Jesus? Por onde Paulo passava, ele era lembrado do que ele pregava, que era o Evangelho de Jesus. Por onde ele passava, quando as pessoas se lembrassem de Paulo, como nós estamos fazendo aqui hoje, nós lembramos que ele escreveu 13 cartas que estão no Novo Testamento, fora outras 4 cartas que o Novo Testamento faz menção, que não foram perdidas, não estão aqui. Talvez ele tenha escrito mais de 17 cartas em sua época. Quando as pessoas se lembram de nós, elas se lembram, em primeiro lugar, que nós somos bons cristãos, ou que nós somos defensores do candidato A, do candidato B, torcedores do time A, do time B, que nós somos pessoas barraqueiras, que nós somos pessoas bravas, que não é bom pisar no nosso calo porque nós vamos ficar nervosos. Como é que as pessoas se lembram de nós, irmãos? As pessoas se lembravam de Paulo como nós estamos lembrando hoje, que ele era um pregador do Evangelho. A terceira razão pela qual valeu a pena a despedida de Paulo, é porque Paulo lembrou que tinha um ministério guiado por Deus. A vida dele toda foi guiada por Deus. Ele faz menção disso entre os versículos 22 a 24, que diz assim: agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Meus irmãos, ele tinha um ministério guiado por Deus e estava firme naquele propósito. O pessoal da teologia da prosperidade esqueceu de ler esses versículos, né?
como também esqueceram de ler toda a Bíblia. Paulo não disse que agora me resta ir para Jerusalém e ficar rico, ser abundante em todas as cidades por onde eu passar, me hospedar nas casas, porque a hospedaria em hotéis naquela época era mais raro, dos irmãos mais ricos, comer das melhores refeições, ser bem tratado como um rei e ainda receber ofertas gordas em cada igreja por onde eu pregar. Não foi isso que ele disse. Quem diz isso são os falsos profetas dos nossos tempos e dos tempos de Paulo. Logo depois, no segundo século da igreja cristã, isto é, do ano 101 até o ano 200, os crentes elaboraram um documento e eles chamaram esse documento de Didaquê, o ensino dos apóstolos, ou a doutrina dos apóstolos. É um documento que pode ser baixado na internet, tem acho que 20 e poucas páginas. Para colocar ordem na casa, os crentes, os pastores da época, fizeram esse documento. E lá, entre os itens dos falsos mestres ou falsos profetas, diz assim: se ele se hospedar na mesma casa por mais de 3 dias, não receba, é falso profeta. Se ele cobrar para pregar, não aceite, é falso profeta. E aí diz uma série de instruções que seriam muito úteis à nossa época, que às vezes a gente fica trabalhando o ano inteiro para fazer um congresso, uma conferência, trazer um pregador famoso, que nem sempre é bom, que nem sempre é bíblico, que cobra uma fortuna para vir pregar, e aí ele vai embora, leva o dinheiro da igreja, e a gente fica com o vento, porque como disse um amigo meu, é vento, muitas vezes, é vento. Foi embora. Nós deveríamos focar os esforços dos jovens da igreja, que às vezes a gente coloca para vender água no semáforo, para fazer cantina, para lavar os carros dos irmãos, e juntar esse dinheiro em abrir novas igrejas, não é para trazer esses falsos mestres que cobram para pregar, não. Esses a gente deve repelir, denunciar, até mesmo nominalmente, como Paulo fez nas suas cartas. Ele disse, Demas, 2 Timóteo 4,10, Demas abandonou-me, amando o presente século. Ele disse, Alexandre, o ladroeiro, esse me causou muitos males, que o Senhor retribua o que ele me fez. Mas o que é que a gente faz? A gente endeusa esse tipo de gente. A gente acha muitas vezes que porque o cara é um pregador famoso, ele é bom. Tem até alguns que são bons, mas a maioria nem são famosos, irmãos. Eu lembro de Russell Shedd, o da Bíblia Shedd. Talvez você não saiba, mas a editora Vida Nova colocou o nome Shedd na Bíblia contra a vontade dele. Ele disse, não coloquem, era a Bíblia de estudo Vida Nova, que é o nome da editora. E aí Shedd precisou fazer uma viagem. Ele viajou. Quando ele viajou, o diretor da editora mandou para a gráfica, Bíblia Shedd, contra a vontade dele. Ele não demitiu os irmãos, né, mas deu uma bronca. Não era para ter feito isso. Russell Shedd, eu tive o privilégio, irmãos, de conversar com ele algumas vezes. Ele já faleceu, já faz alguns anos, acho que uns 3 anos. E eu soube, não por ele, obviamente, por 2 pastores, colegas de ministério, que são da minha denominação, pastor José Pontes e pastor Sidney Chachá, que há muitos anos, quando o seminário da Juvep em Itaporanga, Alto Sertão Paraibano, estava começando, Shedd foi convidado a dar aulas ali e evangelizar naquela região. E Shedd foi com Sidney e com Pontes. E aí, depois de um dia inteiro de trabalho, né, ele já era um senhor, 60 na época, no mínimo, e eles reservaram um quarto de hotel lá em Itaporanga. Não sei quem conhece Itaporanga, é muito quente lá, quente e seco. E aí iam colocar ele num hotel com ar-condicionado e tal, um pouco mais de conforto para o irmão. Quando Pontes e Sidney foram deixar Shedd no hotel, e aí se despediram, porque eles 2 iam dormir no seminário, Shedd disse, os irmãos não vão dormir aqui, não vão se hospedar aqui. Ele disse, não,
Só para o senhor, pastor, a gente vai dormir no seminário. Aí a chefe falou: não, de maneira alguma. Eu vou dormir onde os irmãos forem dormir. Se os irmãos forem dormir no hotel, eu vou dormir no hotel. Se os irmãos forem dormir no seminário, eu vou dormir no seminário. Não, pastor, não, isso é besteira, não tem problema não. Eles não convenceram o chefe. Resultado: dormiu o pastor Pontes numa rede, Sidney na outra e Shed num colchonete no chão, embaixo dos dois. Ele era assim. É assim que devem ser os verdadeiros ministros de Deus, guiados por Deus, como Paulo, que sabia qual era a sua função, qual era o seu propósito. Irmãos, o que Deus quer de você? Você sabe o que Deus quer de você? Se não souber, ore. Geralmente o que Deus quer de nós são aquelas oportunidades que aparecem na nossa frente. Essa é a oportunidade que Deus está te dando para servi-lo. Não precisa vir um anjo do céu ou receber uma profecia para dizer: José, eu quero que você faça isso e aquilo outro. A vontade de Deus é revelada naturalmente aos seus servos, com as oportunidades que chegam às nossas mãos. Faça para a glória de Deus. É isso, assim é simples. Deus nunca disse que diria aos seus filhos o que eles deveriam fazer até o fim da vida. Mas Ele diz em toda a palavra que Ele vai nos guiar. E um guia não é aquele que diz: vá para lá. Um guia, vamos ter em mente um guia turístico, é aquele que vai nos conduzir. Diz: aqui é a Igreja Batista Renovada, aqui no bairro do Bessa, ali tem uma piscina que serve como batistério, né? Eu soube que vocês estão planejando soterrá-la, né? Para crescer o prédio. E o guia vai fazendo esse tipo de coisa. Deus nos toma pela mão e vai levando para onde a gente tem que ir. E quando a gente chega lá, a gente pensa: como é que eu cheguei aqui? Foi Deus que te levou, irmão. É assim que uma vida que vale a pena é vivida. Quarta razão: por que a despedida de Paulo valeu a pena? Porque Paulo lembrou que esperava o crescimento da igreja. Entre os versículos 25 e 28 ele diz isso: agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus que Ele comprou com o próprio sangue. Paulo esperava o crescimento natural daquela igreja. Irmãos, ele disse: olha, o que eu já tinha para fazer, eu já fiz, eu já cumpri. Será que a gente pode dizer isso também diante dos irmãos e diante de Deus? O que Deus me deu para fazer aqui já aconteceu, já fiz. Agora é com vocês. Todos os grandes líderes da Bíblia deixaram sucessores. Moisés deixou Josué. Elias deixou Eliseu, continuando a sua obra. Jesus deixou os 12 apóstolos, que deixaram também sua sucessão, seus sucessores. Paulo deixou mais de 50 nomes que são mencionados nas suas cartas. Paulo deixou Timóteo, Tito, depois de uma boa lida em Romanos capítulo 16 e também em 1 Coríntios capítulo 15 e 16, onde ele vai mencionando, sobretudo em Romanos, né? Hermas, Trifena e Trifosa são nomes atípicos na nossa língua, né? Mas aí segue uma dica para quem estiver esperando filhas gêmeas, né? Talvez fossem irmãs gêmeas. Paulo vai mencionando o nome de inúmeros irmãos, nunca se colocando acima deles, nunca. Ele diz: meus companheiros, servos de Cristo comigo, aqueles que estiveram ao meu lado, a mãe de Alexandre Rufo, que é como mãe para mim. É assim que ele tratava os irmãos, e é assim que acontece o crescimento da igreja. Essas igrejas que prestam culto à personalidade, colocando a foto dos seus líderes fundadores em tudo que eles fazem, ou mesmo na frente dos prédios das suas igrejas,
São igrejas que não estão seguindo o padrão bíblico, onde apenas Deus deve ser adorado. Geralmente eles não deixam sucessores, eles são os donos da igreja. De que igreja eu estou falando? Da Igreja Universal, que embora não tenha a foto de Edir Macedo lá, não precisa. Tem a Rede Record para fazer isso. Da Igreja Mundial, que tem a foto do Valdemiro lá, e a mão de Deus está lá. Parece que eles deveriam atentar para isso, que a mão de Deus vai pesar sobre a pregação deles. A Igreja da Graça, onde a foto do R.R. Soares está lá. Em todas as igrejas da Graça tem a foto dele lá, paletó e gravata, muito simpático, aparentemente. E outras, irmãos, que prestam culto à personalidade. Tem igrejas que endeusam tanto seus pastores, seus líderes, que parece que se ele não prega, Deus não fala. Se ele não está no culto, o culto não acontece, a coisa não acontece. É um misticismo que a gente tem se dobrado e a gente precisa se arrepender desses pecados. Só Deus merece nosso culto e a nossa adoração, irmão. Só Ele é digno. Nós, pastores, somos pecadores como qualquer outros que fomos apenas escolhidos para liderar. Paulo esperava o crescimento daquela igreja. E ele diz: eu já fiz o que tinha para fazer. Ele não disse: qualquer coisa, fale comigo que eu resolvo. Não. Agora era com os pastores que ele tinha treinado. Acabou o tempo de treinamento. Foram 3 anos. Nesses 3 anos, ele ensinou todo o Antigo Testamento. É o que ele diz aqui no verso 27. Porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus, ou todo o desígnio de Deus, ou seja, toda a palavra de Deus, que àquela altura era o que nós chamamos de Antigo Testamento. O que é que nós estamos fazendo na igreja para que ela cresça? Algumas igrejas crescem por métodos meramente carnais. Elas estão inchando. Essas igrejas megalomaníacas que eu falei, já tentaram que o nome de uma é universal, o nome de outra é internacional, a Igreja da Graça, e a outra é mundial, mas os títulos de seus líderes não podem se misturar, porque eles não querem ser confundidos. Um é bispo, o outro é apóstolo, porque ele se considera superior aos outros, e o outro quer dar uma de humilde e se diz missionário, sem nunca sair da sua igreja. A igreja de Deus cresce quando a palavra de Deus é pregada. Quem faz a igreja crescer é Deus. É o Espírito Santo quem convence as pessoas que elas precisam de Deus. Mas ele os convence por meio da pregação da palavra. A nossa função é pregar e orar. Assim, vivendo assim, vale a pena viver, irmãos. E é uma despedida que vale a pena. A quinta razão que fez a despedida de Paulo valer a pena lá na região de Éfeso foi que Paulo lembrou daqueles irmãos apontando para o futuro da igreja. Isso está nos versículos 29 a 32, que diz o seguinte: eu sei que depois da minha partida lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto, estai atentos, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei de noite e com lágrimas de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, consagro-vos a Deus e à palavra da sua graça, àquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança em todos os santificados. Meu Deus do céu, com certeza, com o coração cortado, partido, como a gente diz, Paulo proferiu essas palavras. Eu tenho certeza que depois que eu sair, lobos cruéis entrarão no vosso meio. Esses lobos são figurados, é óbvio, né? São falsos mestres. Aí ele diz, do vosso meio mesmo, ou seja, dentro da igreja. São pessoas que já estão dentro da igreja, vão ensinar coisas erradas.
com o intuito de atrair para si os discípulos de Cristo. Nós devemos atrair para Deus os discípulos de Cristo. Os falsos mestres atraem para si. A gente precisa estar atento, porque o futuro da igreja depende do presente. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Eu, pela graça de Deus, vou a muitas igrejas, geralmente para dar aula, cursos de curta duração, capacitação para professores e por aí vai. E aí eu dou uma olhada, uma circulada no templo, e eu vejo as salas das crianças sofríveis, esculhambadas, sem nenhuma atratividade para a gurizada. Professores despreparados, que não conseguem nem fazer com que as crianças prestem atenção nas suas aulas. As crianças não são o futuro da igreja, elas são o presente, elas estão na igreja. A gente acabou de ver um monte de crianças aqui, oramos por elas, elas são o presente. No futuro elas serão os líderes, mas elas não são o futuro da igreja, elas são o presente. Assim também como a juventude da igreja. Eu participei de uma igreja e fui professor dos jovens, eu e outro amigo que é pastor, somos amigos de infância inclusive, de uma igreja que tinha entre 70 a 80 jovens. Fomos professores lá na sala dos jovens há alguns anos. Hoje em dia não há mais sala dos jovens naquela igreja. A liderança da igreja foi oprimindo tanto os jovens. Eles queriam trabalhar, a liderança botava obstáculos. Eles queriam organizar um congresso, a liderança dizia que não era para fazer. Eles juntavam uma grana para fazer evangelismo, queriam formar um grupo de evangelismo, a liderança não apoiava. Foi saindo um ou outro, graças a Deus a maioria ainda é crente, estão em outras igrejas, muitos são pastores, não sei de nenhuma pastora desse grupo, mas algumas das meninas casaram-se com pastores, mas lá não há mais sala dos jovens. Qual será o futuro daquela igreja? O mesmo futuro que as igrejas na Europa têm seguido, fechando as portas e vendendo os templos para os muçulmanos. Se a gente deseja ter uma igreja forte no futuro, a gente precisa atentar, não somente para os adultos, para as famílias, para os casais, mas também para os jovens, para as crianças. Nós precisamos aconselhar nossos jovens, não fazendo piadas que casamento é ruim. Sabem essas piadas que os incrédulos fazem, dizendo: casamento é como alguém que pulou numa piscina, que a água está fria, e ele diz assim: venha, pula também. Depois, quando a pessoa pula, vê que a água é ruim, está ruim, é gelado, desincentivando aquilo que Deus criou e que diz que é bom na sua palavra. Nós devemos incentivar os nossos jovens a casar. Casem, é bom, é ótimo. Nós três, eu, minha esposa e Deus, é ótimo, é paz, é bênção. Nós devemos valorizar, irmãos, se quisermos uma igreja firme, hoje e amanhã, a liderança da igreja, pagando bons salários, incentivando os nossos pastores, também incentivando os nossos seminaristas. Irmãos, eu passei 4 anos na graduação em teologia, no seminário. O meu pastor nunca foi lá no seminário saber como eu estava lá. Eu precisei de livros que eu não tinha dinheiro para comprar na época. Ele, mesmo tendo uma biblioteca gigante, nunca me ofereceu um livro emprestado sequer. Nunca. Eu dou aula em seminários, pela graça de Deus, há 12 anos. Os pastores não vão me perguntar como são as suas ovelhas no seminário.
Muitos dos seminaristas vêm conversar comigo, falando das suas angústias, dizendo que a igreja não apoia, nem ofertas dão, muitas vezes nem oram. Muitas vezes, irmãos, a gente só quer que os seminaristas se lasquem de trabalhar, se acabem de trabalhar em tudo que a igreja quiser fazer, mas às vezes a gente nem ora por eles. Que igreja nós esperamos ter amanhã? Em sexto e último lugar, Paulo lembrou que terminou seu ministério ali sem ter do que se arrepender. Isso está nos versículos 33 a 36. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrer os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: é mais bem-aventurado do que receber. Depois de dizer isso, ajoelhou-se e orou com todos eles. Irmãos, Paulo encerra a sua despedida dizendo: eu não tenho do que me arrepender, eu fiz tudo o que eu tinha para fazer, e vocês sabem disso. Armínio dizia o seguinte, Jacob Armínio: uma consciência tranquila é o paraíso. É verdade? Não é verdade? Uma consciência tranquila é o paraíso. Onde a gente vai com a consciência tranquila, a gente está bem. A gente deita na cama e dorme tranquilo. Acorda e sabe que a polícia não vai bater na nossa porta. A gente acorda e sabe que está de bem. Dá bom dia para a esposa, toma café, vai trabalhar. Quando a gente se despedir desse mundo, nós vamos poder dizer como Paulo: terminei meu ministério, ou terminei minha vida cristã, encerrando a carreira, guardando a fé, sem ter do que se envergonhar, combatendo o bom combate. Alguns estão combatendo o mau combate, irmãos, perdendo a fé e levando uma carreira. A verdade é essa. Paulo sabia que não tinha do que se arrepender. Como você tem servido a Deus? Na igreja, na sua casa, no trabalho ou na escola? Nós começamos a servir a Deus em casa. Eu participei de um treinamento para pastores há muitos anos, estava no seminário ainda, acho que em 2006, se não me falha a memória, faz tempo, né? Mas eu nunca esqueci a lição. Foi um dia só com um pastor presbiteriano, e ele disse o seguinte: ele mentoreava naquela época outros pastores, e ele disse que os convidava para a sua casa para jantar, um a um, e assim que terminava o jantar, ele se levantava, tirava a mesa e começava a lavar a louça, o dono da casa, e ele ficava observando se o pastor convidado se levantava e ajudava a lavar, secar e guardar a louça. E o treinamento de pastores começava nesse momento. E ele não chamava os pastores para lavar a louça, não. Nem falava nada, nem reclamava. Se o camarada não fosse lavar a louça com ele lavava tudo, secava tudo e guardava tudo. E terminava a noite assim. Na próxima reunião, no encontro seguinte, ele começava a dizer: o irmão não está pronto para servir, para liderar. Como assim? Você não está pronto para servir? Eu lavei a louça sozinho ontem. Você não veio me servir. Você esperava ser servido. Você quer um casamento feliz? Sirva o seu cônjuge. Quer um copo d'água, meu amor? Quer que eu pegue para você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pode ser assim? O que você acha? Muito obrigado. E a palavra mais difícil de todas, aquelas que dá cãibra na língua: me desculpe, eu estava errado. Quer servir a Deus?
comece a servir a Deus servindo ao seu cônjuge. O nosso cônjuge é o discípulo de Cristo que será mais usado por Deus para o nosso discipulado. Porque a minha esposa é a pessoa mais íntima que eu tenho. Ela é a única que vai botar o dedo na minha ferida. E não só botar o dedo na ferida, escavacar assim, como o meteolato de antigamente, que ardia. Você está errado. Você agiu errado. Irmãos, o casamento é uma bênção até para o discipulado cristão. Quando um vai discipulando o outro. Tem gente que olha para a Bíblia e acha que pelo fato do marido ser autoridade no lar, ele deve dizer tudo como deve ser feito e jamais pode ser corrigido. Irmão, precisa ler mais a Bíblia, viu? Todos somos pecadores. Quer servir a Deus? Comece servindo o seu cônjuge. Depois, talvez, pense em algum cargo na igreja. Depois. Paulo, irmão, sabia que não tinha do que se arrepender. Claro, Paulo era um pecador, mas o seu ministério tinha sido exercido de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, se você tiver que se mudar esse ano para outra cidade, a despedida que os irmãos dessa igreja fizerem para ti aqui, vai ser uma despedida que valeu a pena? Eles vão se lembrar de você com saudade? Se a gente morrer esse ano, as pessoas vão se lembrar de nós com saudade? Que a gente pode morrer, até pode cair daqui a pouco na nossa cabeça e morrer todo mundo aqui. Misericórdia, mas a gente não vai para o céu? Nossos dias estão contados, irmãos. Não tem medo não. Estão contados por Deus. Para concluir, irmãos, o ministério que Deus tem lhe dado tem sido tão bem desenvolvido como foi o de Paulo. A nossa vida, no final, terá valido a pena? Paulo, em uma de suas cartas, escreveu: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quando nos despedirmos dessa terra, para receber a recompensa eterna, terá valido a pena? Teremos vivido para Deus ou para nossos interesses mesquinhos, soberbos? Como nós somos pecadores, irmãos. Como nós precisamos do Senhor Jesus para nos ajudar a viver como Paulo, que por 4 vezes escreveu nas suas cartas: me imitem, porque eu estou me imitando a Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar, irmãos. Deus amado, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra que nos confronta, que nos abençoa, que nos instrui, que nos edifica. Nós estamos bem distantes, Senhor, de imitar Paulo, que era um servo fervoroso até o fim de sua vida, mas nós queremos fazer como ele fez. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque somos pecadores. Abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa Valver, que tem trabalhado aqui fielmente. Abençoa, Deus, esses irmãos que me receberam tão bem. Abençoa aqueles que estão em Campina Grande, aqueles que estão no Retiro. Que essa igreja seja um baluarte, coluna da verdade nesse bairro, pregando a tua palavra, Senhor, até que o Senhor venha. Que essa igreja plante muitas outras igrejas aonde Jesus ainda não foi anunciado, para a glória do nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência. Fiquem com Deus. Foi um prazer compartilhar a palavra de Deus com vocês. Deus abençoe.